Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para ajudar vocês mais uma vez nos processos na área de gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre o E-Social. Muita gente tem dúvida com relação à finalização do contrato de um autônomo ou finalização de um contrato, teoricamente, de um prolabore. Claro que um prolabore é retirada do sócio, né? É, a legislação ela não obriga a retirada do sócio, apesar de ter aí umas consultas da Receita Federal que sugerem uma obrigação, a legislação propriamente dita não obriga, mas o prolabore é a retirada do sócio que é dono da empresa. Então não haveria um final de contrato, mas um final de retirada. Na realidade, o autônomo, o MEI e o prolabore, não é que é também um trabalhador sem vínculo, eles recebem por demanda. Se eles estiverem com o contrato ativo, ou no contrato não, o cadastro ativo no sistema, isso não necessariamente gera nenhuma obrigação. Então, eles recebem por demanda. O que você lançar para pagar, você vai lançar, você vai gerar pagamento naquele mês. Então, se você lançar uma remuneração de prestação de serviço para um autônomo e para o mês, você vai pagar INSS aquele mês sobre aquela prestação de serviço. Não necessariamente no mês seguinte tem que ocorrer o lançamento de alguma remuneração. Da mesma forma acontece com o Prolabore. Mas tem muita gente que gosta de encerrar esses contratos de MEI e de autônomo. Então, vou mostrar para vocês que lá mesmo no E-Social Web, ou então enviando pelo seu sistema de folha, você pode colocar um término naquele contrato. Lembrando, falando de novo, o fato de não ter término não gera nenhuma obrigação, nem uma vinculação do trabalhador ao contratante, ok? Trabalhador sem vínculo, o nome já diz, sem vínculo empregatício, sem obrigações com relação a direitos trabalhistas, previdenciários e fiscais. As obrigações elas só existem quando você lança algum pagamento, quando ele prestou algum serviço para você e você vai pagar pelo aquele serviço aquele mês, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês no E-Social onde é que fica esse campo para vocês lançarem o término do contrato do trabalhador quando vocês quiserem fazer esse lançamento, ok? Então, vamos lá. Aqui no E-Social eu tenho aqui os trabalhadores, ok? Mas na realidade eu vou vir aqui no cadastro do trabalhador sem vínculo. Da mesma forma que um trabalhador normal, um trabalhador sem vínculo, você tem uma aba de término de contrato, de desligamento. No caso dele seria um término, né? Mas é um cadastro, um campo de desligamento, ok? Então vou abrir o campo aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, dentro do cadastro do trabalhador, você tem lá dados contratuais, afastamento temporário e uma aba de término. É nessa aba aqui, nesse item de término, que você vai incluir o término do contrato, ok? Eu vou clicar nele e vocês vão ver que lá você tem uma opção de incluir o término do contrato e, se quiser incluir rubricas, você inclui ali também. Lembrando que num trabalhador CLT, a rescisão de contrato ela vai dentro do cadastro do trabalhador. Então, o movimento da rescisão está dentro do cadastro. No autônomo, isso também pode acontecer. Eu, particularmente, eu sugiro sempre que os meus alunos lancem as informações na folha. Fica mais fácil de entender e de ver lá os valores de base de cálculo e tudo mais. Mas se você quiser lançar aqui na aba de término também, o último pagamento da prestação de serviço, já que autônomo e MEI geralmente é só uma rubrica, não tem problema nenhum, ok? Eu vou clicar aqui em término. Então tá aqui, ó, data do término, vou botar 14/10/2025, ok? Vou colocar e depois ele me dá a opção aqui embaixo simplesmente de salvar. Pronto, está incluída a informação do término do contrato desse trabalhador meio ou autônomo, ou também de prolabore, se você quiser lançar, para ter um histórico de quando começou a retirar e parou a retirar, sem precisar estar olhando os movimentos de folha, ele vai aparecer lá no cadastro quando você fizer a consulta do trabalhador
a admissão e o desligamento, ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Não se esqueça, está precisando de ajuda, agindo a consultoria comigo na Staff Cursos, que eu pessoalmente te ajudo a resolver alguns problemas na área de departamento pessoal, incluindo o e-social, ok? Quer se consagrar no mercado? Vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.